Então, concluindo essa nossa grande viagem aí que nós fizemos em torno das mídias-feras, né, citada pelo Regis Debray em sua teoria da comunicação, nós falávamos da importância em que essas mídias-feras têm para o entendimento da história da imagem no tempo e espaço da sociedade. Então, trazendo isso para a educação, né, a gente pode entender que as imagens, a composição e a representação delas trazem o quê? Um legado imagético, tá? Que de alguma forma interfere no labirinto da educação. Né? Segundo John Berger, né, saber olhar é caminhar na realidade paradoxal da liberdade e do aprisionamento do mundo de significados. Então, hoje mais do que nunca, né, pela profusão dessas imagens no mundo, o professor de geografia ele também tem que saber ser um leitor de imagens, tem que saber olhar distintamente essa profusão de imagens para se reeducar. E aí também no processo educativo, o professor de geografia ele pode estabelecer estímulos, né, de vivência e de debate sobre esse mundo de imagens no contexto geográfico da sociedade. Ok, pessoal? Então vejam aí, revisem o texto 2, tá? Sobre esse tema da questão da imagem. E no próximo encontro nós vamos continuar já com o texto 3 sobre a linguagem cinematográfica no ensino de geografia, ok? Então até lá, um fraterno abraço para todos. Olá, amigos. Hoje é o nosso segundo momento da retomada das aulas de prática de ensino 3. Estamos continuando hoje o tema sobre a questão da imagem no ensino de geografia. Nós vamos dar continuidade na aula anterior, nós comentávamos sobre o percurso que a imagem na história vai fazendo com a sua imersão com as mídias. E, se vocês estão lembrados, nós falávamos, né, a partir da teoria da comunicação do grande teórico francês Regis Debray. Né? Regis Debray ele situou a imagem sendo representada a partir também da evolução das mídias na história. Vamos observar aqui o próximo slide. Bem, para que a imagem ela vá sendo codificada nas mídias, nós lembrávamos também que outro teórico, o John Berger, um teórico da imagem crítico também, da teoria da comunicação dos anos 70 e dos anos 80, traz uma abordagem que é muito atual ainda hoje. E o John Berger, ele dizia o seguinte, que a imagem ultrapassa o código da escrita e se instaura no seio do processo educativo, trazendo à superfície o que já se sabia, mas pouco se explorava, ou seja, o fato de ver precede as palavras. Nesse sentido, o poder da imagem é importante como um modo de ver o mundo, um modo de ver a realidade através da paisagem, através da vista que também se submete a todos os outros sentidos, a todo o conjunto de percepção subjetiva humana. Então, segundo esse pensador inglês, as imagens elas podem também ser educativas porque elas são tão rápidas para o entendimento, porque elas precedem o próprio ato da comunicação da linguagem verbal, vernacular. Então, ver precede as palavras. E, além disso, o ato de ver estabelece, né, nosso lugar no mundo. Isso é importante entender. Então, trazendo para a geografia, além da imagem ultrapassar o próprio código da escrita, né, no seio do processo educativo, ou seja, a rapidez como as imagens comunicam coisas, pensamentos, sentimentos, ideias, no processo educativo, trazendo para a geografia, as imagens também vão nos situar no mundo.
né? Por exemplo, uma imagem que nós possamos ver de uma área que se situa no semiárido, outra imagem que situa o nosso olhar para uma paisagem urbana, ou ainda uma imagem que pontua, que registra, né, uma representação de um espaço que não é relacionado especificamente à cultura humana, nos dá conta de estabelecer uma relação nossa com aquelas distintas paisagens. Então, é nesse sentido que as imagens elas se circunscrevem como importantes para o processo educativo. Mas, como eu falava, o outro teórico francês, o Regis Debray, vai dar sequência àquelas mídias-esferas que nós falávamos na nossa aula anterior. Vamos dar continuidade aqui. Bem, para Regis Debray, na nossa aula anterior, nós comentávamos que a história da imagem ela se confunde no tempo e no espaço da história da sociedade a partir de várias conexões e envolvimentos com as mídias. Mídias são tudo aquilo que se interpõe entre a percepção humana e as representações. Por exemplo, a televisão, na medida em que ela manipula as imagens para explicar alguma coisa através de uma reportagem, de um vídeo documentário, né, de um telejornal, ali a gente pode dizer que ela está sendo o quê? Uma mediadora entre a relação de composição daquela realidade, o significado daquilo que se quer falar para o significante, né? Aquela mensagem que chega até o receptor, né? O espectador, o telespectador. Então, a TV ela funciona como um meio, né, de expressão ou de formulação dessas representações. Daí ela pode ser considerada como uma mídia, assim como também a fotografia, a própria internet, os meios digitais, né? Como todos os dispositivos móveis com seus aplicativos, né? Assim como também o rádio, né? E outras mídias que desde a antiguidade foram evoluindo, desde a primeira impressão no papel, o próprio surgimento do alfabeto, né? Até hoje com as mídias já digitais avançadas e complexas que nós temos na nossa realidade. Bem, na nossa aula anterior, quem ainda não viu, é interessante recorrer à aula anterior para entender essa divisão em que o Regis Debray fala. Ele vai reunir 3 momentos da história, identificados como logosfera, grafosfera e videosfera, como sendo os 3 momentos em que ele vai denominar no seu conjunto geral de mídias-esferas. Então, cada momento desse da história é uma mídia-esfera, uma forma em que a comunicação, as informações eram mediadas por algumas mídias. Então, ele falou num primeiro momento, né? Mais uma vez aqui eu lembro a vocês, quem tiver com dúvida, recorra à aula anterior. E lá na aula anterior nós já falávamos sobre a logosfera, que foi o momento em que Deus, em que o sobrenatural, em que a dimensão que está além da parte física do mundo, exercia um poder fundamental de compreensão da vida do homem. Então, até ali a Idade Média, final da Idade Média, o sentido da existência humana se passava pelo próprio sentido da vida após a morte, ou seja, do mundo sobrenatural. Para o homem medieval, por exemplo, as imagens que compõem, que representam essa realidade, são aquelas em que explicam que o verdadeiro campo do tempo e do espaço não está no mundo finito, não está no mundo, mas está além dele. Portanto, a composição e a representação do mundo passava por essa compreensão do sobrenatural. Então recorram lá aos slides da nossa aula anterior para vocês entenderem direitinho
sobre a dimensão da logosfera, né, em que o Regis Debray fala. No segundo momento da nossa discussão anterior, nós falamos da grafosfera, que foi o período seguinte à logosfera, em que aqui já há o que? A interferência vamos dizer, do surgimento da imprensa, né? Então, ali no final do século XV para o XVI, surge a imprensa escrita, e isso vai revolucionar o mundo. Então, as cópias de obras que eram reservadas aos mosteiros, eram reservadas a uma classe, né? Seja ao clero, seja a nobreza, ao acesso para a leitura, para o estudo dessas obras, agora passam a ser divulgadas. A primeira obra, né, que no advento da Idade Moderna foi traduzido, né, do latim para o alemão, para o vernáculo do alemão, foi a Bíblia Sagrada, né? Então, Martinho Lutero, o grande reformador, né, da cristandade, ele teve esse grande trabalho de traduzir a Bíblia do latim para o vernáculo do alemão. Isso foi revolucionário. Isso também vai repercutir no mundo das imagens. Nesse período da grafosfera, as imagens não mais se destinam a explicar o mundo sobrenatural. Pelo contrário, as imagens agora se destinam a falar dos afetos, a falar da experiência do homem no mundo, tendo a centralidade das representações não mais aquilo que está além do homem, mas, na verdade, o que está relacionado ao próprio homem, né? Então, ocorreu uma humanização das representações. Ou seja, o que importa agora é entender como a relação dos indivíduos no espaço e na sociedade passam por também uma representação imagética, né? Então, os sentidos dessa representação no período da grafosfera foi imensamente diferente do período anterior da logosfera. Então, recorram também lá aos slides que nós apresentamos na nossa aula anterior sobre a grafosfera. E lá nós falávamos da importância da ideia de similitude, de uma representação o mais próximo possível que pudesse imitar a realidade humana, pudesse imitar o próprio mundo à nossa frente. Então, as paisagens eram espécies de descrições detalhadas. Então, os ilustradores, os pintores, os desenhistas, né, no advento da vida moderna humana, que é ali do século XVI em diante, até o advento da TV, esse grande período aí que nós denominamos de grafosfera, segundo Regis Debray, é o momento em que há uma preocupação em que as imagens possam descrever o espaço e o tempo de uma forma realista, vamos dizer assim. E para isso se utilizou muito a técnica da perspectiva. A técnica da perspectiva ela foi amplamente desenvolvida a partir do século XVI pelos pintores renascentistas na Itália e em diante em todas as culturas, né, que foram desenvolvendo essa técnica. A técnica da perspectiva nada mais é do que tentar pôr no plano, pôr no papel, né, algo que é tridimensional e passar também a ser uma tentativa de dar uma profundidade, né, um volume às representações, como que imitando a realidade. Os mapas geográficos são exemplos disso. As projeções cartográficas, elas tentam pôr no plano exatamente a superfície do globo, que é esférica, né? Então, há ali uma apropriação da técnica projetiva perspectiva. Muito bem, e aí chegamos hoje na videosfera, né? A videosfera é, portanto, o momento seguinte à grafosfera. Aqui, com o advento da televisão, nós vamos ver que há
revolução na representação do tempo e espaço da sociedade, ou seja, o alargamento, né, dos espaços de circulação, eles passam agora a ganhar também uma dimensão mais global. A televisão ela passa a mostrar uma outra dimensão da experiência tempo espacial humana que nos períodos anteriores não era reconhecida, não era trabalhada. Então, a videosfera, a gente pode dizer que é a era do visual. É o período atual, como eu dizia, desde o surgimento da televisão, da imagem televisiva. Então, nessa dimensão da videosfera, o tempo é pura rotação, é fluxo, é rapidez, instantaneidade. Também nesse momento da videosfera, nós vivemos uma experiência contínua entre linguagens. Há uma polifonia, uma comunicação ou um diálogo constante entre fotografia, entre cinema, entre imagens audiovisuais, né, áudios e assim por diante. Isso tudo que nós vamos ver que o cinema foi um grande propulsor, né, o cinema que ele antecede o próprio surgimento da TV, o cinema ainda no final do século XIX, vai ser um grande trampolim, vai ser um grande propulsor, tá, para esse momento de grande profusão das imagens. Então, mas a gente pode dizer seguramente que foi com a televisão em que o acesso, né, a essa rotação, a esse fluxo, essa rapidez e instantaneidade das imagens percorreu. Então vejam aí nessa ilustração o quanto de representações nós temos, né? No filme Avatar, como o cinema consegue fazer a manipulação de imagens através de técnicas de composição, né? De maquiagem, técnicas de arte. Aqui a primeira fotografia, né? Que foi conhecida na história da imagem como registro fotográfico do grande cientista e, na época, artista Niepce Nicéphore, que registrou da sua janela esse primeiro registro fotográfico. Isso foi revolucionário, fixar imagens, quando no período anterior só se sabia da representação a partir de desenhos ou de pinturas, né? Alguns filmes revolucionários também que vão tratar da questão da imagem. O próprio artista aqui, o Andy Warhol, que passa a manipular imagens, né? Aqui a imagem de Marilyn Monroe, aqui é alterada ou manipulada de várias formas, que dá um sentido de rapidez, de fluxo, de rotação e instantaneidade intensa, até mesmo de banalização do mundo imagético. Vamos observar então agora algumas imagens. Então vejam aí essa e observe o que você poderia concluir com essa representação. Essa representação, a gente percebe que é uma representação moderna. Ela não tem nenhuma relação com o período da logosfera e nem da grafosfera. Aqui há, nessa imagem, uma crítica muito forte, uma crítica social acentuada, em que a imagem passa a ser muito mais uma fonte de provocação, uma fonte de reflexão, do que simplesmente uma descrição, né, da realidade como era vista no período da grafosfera, no período anterior, ou uma sacralização do espaço-tempo sendo visto de um ponto de vista sobrenatural. Pelo contrário, não há nenhuma dessas marcações nessa imagem. Eu vou dar aqui 30 segundos para vocês refletirem sobre essa imagem. Na sequência, a gente comenta. Então, o que é que vocês aí chegaram a concluir sobre essa imagem? Observem aí que no trampolim está Jesus Cristo. Aqui atrás tem um cidadão
com a representação meio que renascentista do século XVI, que observa a cena. E aqui parece um personagem grego ou um político que está aqui com uma bebida, né, na mão. E aqui uma espécie de cidadão com meio desnudo com uma tiara, né, semelhante à do Papa. Poder religioso, poder político, poder espiritual e aqui uma espécie de observador de outro momento, de um observador que vem de fora. Então vejam a riqueza dessa imagem, uma dessacralização completa, né? Ou seja, uma humanização do olhar a partir de representantes históricos que personificam os poderes religiosos, políticos, né? E também sacral, divino, e aqui estão humanizados, como se fossem personagens da vida comum. Então as representações atuais, nesse momento já da videosfera, passam a manipular fortemente o sentido e o significado dessas imagens em que nos períodos anteriores estavam relacionadas a outras temporalidades e a outras espacialidades. Vamos adiante. No mundo moderno, muitas das imagens, elas são também imagens gráficas que estão nos espaços públicos, né? Sejam os grafites, sejam os murais, e aí, nesse mural, nós temos uma representação, né? Então, da mesma forma, eu peço que vocês, por alguns instantes, reflitam sobre essa imagem e tentem perceber o que é que elas passam para vocês. Observaram aí? Se vocês tiverem percebido atentamente, é como se fosse um panfleto, né, em tamanho grande, né, aí num mural, numa área de passagem, numa calçada, em um centro urbano. E aí você tem uma procissão, né, de enterro, levando um caixão com pessoas protestando, né? E aí vejam que o último cidadão ele leva um cartaz, né, sobrepondo um cartaz, o restante conduzindo o caixão em procissão, e aí ao redor uma chamada de ordem, uma espécie de panfleto, né, que certamente foi distribuído no momento dessa procissão. Então nos parece aí logo de cara que é um protesto em relação à morte ou assassinato de alguém, né, que estava na luta ou numa ação social na defesa de algum direito da sociedade, de um grupo minoritário, né? Então passa essa imagem, ela é forte, e aí nós vamos ver que é uma imagem que não fica só descrevendo também a realidade, nem somente falando da questão sobrenatural, pelo contrário, é uma imagem que sua realidade, o seu tempo e espaço se relacionam com uma ação política muito evidente aí em sua representação. Uma ação política que se transforma aí nessa imagem num protesto, né? Muito fortemente aí representado nesse grande painel numa via pública no espaço urbano. Vamos ver mais uma imagem. Aí que interessante essa imagem então agora, que interessante porque nos traz uma outra perspectiva, né? E aí a gente tem também tentar entender o que nós podemos perceber de manipulação sobre o real nesse tempo da videosfera. Vou deixar vocês também aí perceberem e contemplarem alguns segundos essas imagens, a gente passa a comentá-las.
Viram aí que interessante, né? Aí nós temos imagens que estão totalmente sendo, vamos dizer assim, manipuladas pelas técnicas digitais. A virtualização da imagem hoje é uma realidade. O espaço virtual, tempo e espaço virtual passam a ser uma constante nas representações atuais, né? Nessa primeira aí que vocês observam desse casal, tá? É uma imagem artística, né? Que tenta aqui, vamos dizer, de alguma forma manipular o sentido do próprio corpo, né? É um corpo deformado ou desconstruído, como se a imagem de homem e de mulher não fosse o principal, mas que tudo é o ser humano. E aí a imagem é desconstruída como uma espécie de aparato, né? Lembra o plástico, lembra alguma coisa translúcida que deforma, né, a composição harmônica dos corpos, né? Ou seja, isso pode ser feito certamente pelo também os meios digitais para a manipulação de uma imagem comum, banal. Aqui, observem a tecnologia também como respondendo ao avanço da própria manipulação do mundo imagético, né? Aqui o teclado que sai de forma holográfica do próprio celular e aí o operador passa a manipular o teclado, né, holográfico intervindo com o meio digital. E aqui um holograma, né, também que através de um visor digital, né, e também pela técnica do chroma key é lançada para que o próprio receptor ele possa identificar um corpo que é virtualmente, né, virtualmente trabalhado, ou seja, a partir do aparato digital, e aí o que ele vê não é esse corpo verde, mas é essa representação virtualizada, digitalizada, em que ele percebe a partir desse dispositivo, né, ocular. Então vejam como a interferência, né, do virtual, a partir das tecnologias digitais, vão intervir fortemente nesse mundo da videosfera, né, nesse nosso mundo atual. E aí a gente poderia dar vários outros exemplos dessa forma de perceber a realidade agora com a interferência dos meios digitais com as representações virtuais. Então, a grande profusão de representações é outra característica desse período. Nesse momento das videosferas, né, representações de imagens anteriores passam a ser manipuladas de várias formas. Então, esse aqui é o famoso quadro do Edvard Munch, né, que é um pintor do início do século XX, né, e que esse quadro ficou famoso, conhecido como o Grito, né? Ele tem uma expressão que na história, tá, da arte é tida como ligado à corrente do expressionismo, ou seja, uma forma de subjetivar, ou seja, um olhar humano da realidade a partir dos afetos, a partir da expressão dos sentimentos. Então, a imagem que passa uma expressão de dor segundo o autor dessa obra, que é Edvard Munch. Aqui é uma brincadeira com os Simpsons, né? Em que o Homer está aqui representado substituindo a figura, né, do personagem do quadro original. E aqui algumas derivações, né, capas de celulares, em camisas, né, em instalações elétricas e também artísticas, em bolsas, em brinquedos, ou seja, produtos derivados da mídia de massa que já associam também imagens. Isso a gente vê muito com a história dos filmes de grande público. Por exemplo, o filme Star Wars, que passa também a reproduzir subprodutos, ou seja, produtos que estão ligados àquele filme, né? Então você vai ter lá a espada do Darth Vader, né? A espada laser, também
dos outros personagens do filme. E aí também tem camisas, tem uns jogos interativos e assim por diante. Então, imagens derivadas associadas a uma imagem principal. Então, como característica dessa derivação de imagens e da reprodução das imagens de imagens, nós costumamos dizer que está relacionada à ideia do simulacro, né? Então, essa profusão de uma reprodutividade de imagens, de cópias de imagens, cópias de cópias, ou seja, uma cópia aqui de uma imagem que é um simulacro dessa, a gente pode dizer, portanto, que é uma característica desse período também atual, né? Em que o universo de imagens são profusos, são contínuos e praticamente infinitos de suas representações. Outra característica também marcante é a questão da autorrepresentação, juntamente com o simulacro, né? Nesse mundo da videosfera, a capacidade de autorrepresentação ela se ampliou imensamente a partir do dispositivo móvel, né? Sejam dos tablets, né? E sobretudo dos celulares hoje, a forma de ver o mundo também é uma autorrepresentação. É como eu posso me incluir nessa representação do mundo. Então, o selfie, né, os vídeos caseiros, a forma de representar o cotidiano, seja com fotos, seja com pequenos vídeos, são formas de autorrepresentação. E entendendo que a autorrepresentação é como nós podemos nos perceber e também falar do nosso lugar de fala, podemos nos situar a partir da nossa referência de imagens e de tempo e espaço no mundo. Né? Tem essa autorreferência a partir da composição e reprodução de imagens, é um processo de autorrepresentação ligado com o simulacro. Eu deixo aí a dica, né, para quem não viu ainda, a série Black Mirror, uma série que começou na Inglaterra, depois se estendeu para os Estados Unidos, tem várias temporadas, vocês podem assistir, que vai falar muito e chamar a atenção de todos esses efeitos de autorrepresentação, de simulacros e também da interferência das mídias digitais na vida hoje no mundo cotidiano. Então, trazer isso para a geografia e entender que a compreensão dos espaços geográficos passa também por uma compreensão de como esse mundo hoje, né, imerso nas imagens, produzem centramentos e referências marcantes para as representações e também para as autorrepresentações da nossa, vamos dizer assim, do nosso cotidiano, do nosso âmbito na realidade. Então, fica aí a dica para vocês do filme Black Mirror, ok, pessoal? Então, essa foi a nosso último slide dessa apresentação. E eu já convido vocês, a partir da próxima aula, já penetrarmos no estudo da linguagem cinematográfica, ok?